Olá, sejam bem-vindos ao ConnectCast, uma extensão da nossa revista Conect Saúde. Na nossa revista você encontra informações sobre saúde, beleza e muito mais. O nosso principal objetivo é conectar você a profissionais de excelência. E se você ainda não conferiu a nossa primeira edição, corre para o nosso site e acessa, porque você encontra muitas informações interessantes na Conect Saúde. E também sigam as nossas redes sociais. E esse é o nosso primeiro podcast, o ConnectCast. Eu, Lisiane Zarpelon, não estou sozinha nessa missão. Pois é, gente, estou aqui rouquíssima, depois de cantar muito no Rock in Rio, né? Minhas amigas sabem. Mas estou aqui com vocês, me aguentem nesta primeira edição com a voz rouca, que depois eu recupero, viu, gente? Gostaria de, dar boas-vindas a vocês neste primeiro episódio. Eu sou Evânia Ribeiro, vocês me conhecem da revista Celebrar e, como sabem, também faço parte da revista Conect Saúde. Bem, e para este nosso primeiro episódio, mais do que especial, temos como convidada ela, que, gente, é a elegância em pessoa, tem um olhar apurado, lindíssima, indiscutível, nossa amiga doutora Carol Bonini, oftalmologista e empresária. Ela atende no Instituto Bonini e também na Clínica Vênus Medicina Estética. O que mais, Lisiane? Olha, essa nossa entrevistada, ela tem, assim, um currículo extenso. Então, se preparem que eu vou fazer a leitura aqui, porque vocês vão ver que ela não é fraca. Gente, olha só. Doutora Carol Bonini é graduada em Medicina pela Universidade de Ribeirão Preto, possui residência médica em oftalmologia pelo Hospital Universitário de Taubaté e especialização em cirurgia de catarata no Hospital do Servidor Estadual de São Paulo, atua como oftalmologista no Hospital Universitário da Grande Dourados desde 2010 e também realiza atendimento de oftalmologia geral em adultos e crianças e faz adaptação de lente de contato no Instituto Bonini de Oftalmologia desde 2010. Além também de estar capacitada pela Hands-On no Centro Oftalmológico de Ensino e Pesquisa na área da estética periocular, toxina botulínica, fios de PDO e bioestimuladores de colágeno, e também ser sócia proprietária do Ultraformer 3, ultrassom microfocado e pioneira na execução desta tecnologia em Dourados para o tratamento de flacidez, lifting facial e estímulo de colágeno. Falei que era um currículo de peso. Então, por favor, recebam a doutora Carol Bonini. Olá, primeiro gostaria de agradecer muito a Evânia, a Lise. Estou me sentindo lisonjeada no primeiro podcast da Conect Saúde. Um prazer receber vocês aqui na minha casa. O prazer é todo nosso. Vamos. Eu quero começar esse nosso ConnectCast com a pergunta assim, eu acabei de fazer a leitura deste currículo aqui. Eu, rouca, não daria conta de ler esse currículo. Exatamente, não dá pouco esse currículo. Eu quero saber como você dá conta, doutora? Lise, é muita organização, é muita rotina e disciplina. E uma equipe, né? Acho que tanto aqui na minha casa, quanto no consultório e na Vênus, eu tenho pessoas que me ajudam o tempo todo. É uma rede de apoio que está ali me ajudando, porque sozinho a gente não faz nada, né? A gente precisa de ter gente para nos auxiliar e graças a Deus eu tenho. Então, olhos atentos, não é mesmo? Olhos atentos a tudo, não pode perder nada. Mas aí a gente vai se ajeitando, até porque nós não temos família em Dourados. Então aí complica até um pouquinho mais, mas no final tudo dá certo, tudo flui e consigo resolver, todos os papéis eu consigo exercer. Eu acho que da melhor forma possível. A gente está vendo aqui oftalmologia e estética. Como conciliar essas duas áreas? Elas têm tudo a ver ou, a princípio, a gente olha e fala, mas qual é a relação? Quando surgiu a estética, né, as pessoas falaram assim, mas você deixou de ser oftalmologista? Não, de forma nenhuma. Eu amo oftalmologia, então, assim, não tinha como eu largar. A estética veio para agregar. Eu sempre falo que eu cuido da saúde dos seus olhos e do rejuvenescimento do seu olhar, para unir uma coisa com a outra. E está sendo muito gostoso. Eu acho que eu me descobri na área da estética, aquela coisa que nunca ia fazer, sabe? Uhum. Não, estou fazendo e estou amando e está sendo muito prazeroso. Está sendo muito gostoso fazer. Estou adorando conciliar as duas coisas. Na verdade, não é nem conciliar, é unir. Eu uni as duas coisas e está sendo muito bom. E, doutora Carol, o que te trouxe a oftalmologia?
Olha, pensando assim, eu acho que a oftalmologia surgiu desde criança, acompanhando minha mãe, que tem um problema ocular. E então, desde sempre eu frequentava o oftalmologista com ela. Eu entrei na faculdade pensando em ser pediatra. Eu queria ser pediatra, nada a ver, né? Aí, Chegou a cursar? não. No 4º ano, quando eu entrei na UTI neonatal, eu vi aqueles bebezinhos, falei, não, vamos tirar isso da cabeça. E aí fui buscar uma profissão que tinha a ver com uma especialidade que teria a ver com o meu perfil. E aí, coincidentemente, minha mãe voltou para aquele médico que ela ia desde que eu era criança. Eu falei, vou junto, né? Só agora eu estou na faculdade, não sei o que eu vou fazer, vou junto. E conversando ali com o assistente dele, também o oftalmologista, falou, não, se você está pensando, vamos fazer. Eu vou te mostrar os locais onde eu trabalho para você ver se é isso que você quer. E me levou nos maiores centros de oftalmologia do país. Então, acho que isso foi minha grande inspiração para a oftalmologia. E aí eu fiquei encantada. Eu falei, não, é isso que eu quero para mim e é isso que eu quero seguir. Então, foi no 4º ano de faculdade. Então decidiu cedo, porque tem muitos que vai até o último minuto naquela indecisão em muitas áreas. Não, foi no 4º ano. Eu comecei a frequentar curso, congresso e fui vendo cada vez mais que era aquilo que eu queria. E foi na faculdade que você conheceu o marido também, né? Que é oftalmologista também, né? Mas foi na residência. Residência. Na verdade, foi no final da residência. Nós estávamos num congresso em Florianópolis, numa festa do congresso, e daí eu falo que a vida nos apresentou e a oftalmologia nos uniu. Porque pelo sonho da oftalmologia e de buscar um local para a gente montar a nossa empresa, que o consultório hoje em dia não é uma empresa como qualquer outra empresa, né? A gente tem que empreender como qualquer outra empresa. Então, foi o nosso sonho de vir para cá e estamos aqui. Não tem família aqui em Mato Grosso do Sul, é distante da sua cidade natal. Vieram com a cara e com a coragem. Como que foi essa mudança, esse chegar até aqui e vamos começar? Olha, eu tenho uma frase que assim, eu cheguei com a mudança. Eu não conhecia Dourados, eu não conhecia. Eu parei em Presidente Prudente, que é onde o Guilherme mora, mas eu nunca tinha vindo para cá. Eu cheguei aqui junto com um caminhão de mudança. Eu nunca tinha vindo, eu não sabia o que me esperava. Eu só tinha aquele sonho de, junto ali com meu marido, montar um consultório nosso, levar o nosso nome, o nosso propósito. E hoje, 12 anos depois, acho que a gente está começando a colher os nossos frutos de tudo que nós plantamos ali há um bom tempo atrás, né? Com certeza. Doutora Carol, o que te fascina na área da oftalmologia? Ai, os olhos são tudo, né, Ivana? É clichê, mas assim, tudo começa pelo olhar. E na pandemia a gente teve o rosto coberto, mas o nosso olhar, ele disse tudo, ele continuou dizendo tudo. Se estava triste, estava rindo, estava chorando, tudo começa no olhar. Acho que isso que fascina a oftalmologia. Doutora, e o que mais te fascina na hora de ajudar outra pessoa? O paciente chega ali com aquela queixa, às vezes está com um incômodo, né? São os olhos ali, isso gera todo um problema, um estresse, traz aquele problema e aí, como resolver? O que mais te fascina nesse momento? Eu acho que não tem nada mais gratificante do que você devolver a visão de volta para o paciente. Às vezes ele chega sem enxergar e sai dali enxergando, seja por uma falta de óculos só, ou por conta de uma catarata, que ele está com dificuldade de enxergar e você opera, você vê que a autoestima do paciente é uma coisa assim absurda. Você vê que o paciente às vezes estava dependente. Eu já vi uma paciente chegar numa cadeira de rodas e a hora que fez a cirurgia de catarata, ela saía andando. Nossa. Porque ela tinha tanta catarata, a visão dela estava tão ruim que ela não dava conta mais de se locomover. E isso é muito gostoso. Eu ia te perguntar se teve algum paciente que te marcou, se teve alguma situação, algum caso. Essa senhora me marcou muito, foi uma paciente do consultório e ela chegou numa cadeira de rodas. E às vezes é engraçado que eles se olham no espelho e falam, gente, eu nem lembrava como eu era, como as cores estão bonitas, como as cores estão vibrantes. Eu também tive um paciente de ceratocone, que é uma alteração na córnea, isso que eu acompanhava minha mãe quando criança, porque ela tem. E quando ele pôs a lente de contato, ele olhou para o braço e falou, nossa, eu tenho pelo. Você fala, gente, como assim, né?
Não enxergava. Ele não enxergava. Então, isso é muito, assim... Impactante. Impactante. Você fala assim, como assim você não enxergava? Ele sentia, claro, mas ele não enxergava. Então, isso é muito gostoso. Quando você, de uma certa forma, devolve isso para o paciente, né? E temos aí a parte da estética também, né? Porque está aqui na região dos olhos. O que te chamou, o que te despertou? Falou, olha, eu acho que dá para conciliar a oftalmologia e a área da estética. Foi uma curiosidade? Também, mas assim, eu sou vaidosa, eu acho que o olho é tudo, né? Não é o olhar é tudo. Então, pensando nisso, falei, bom, é a região que mais sofre com o processo do envelhecimento, são as nossas pálpebras. Como mulher, a gente sabe que vai passar uma maquiagem, fica craquelada. Então, por que não? Por que não cuidar desde cedo? Por que não usar equipamentos que podem melhorar isso? Né? Hoje em dia a gente tem essa possibilidade. Então, isso foi agregando. É o que eu te falei, eu não deixei de atuar numa área, eu só agreguei para levar ainda mais bem-estar para os meus pacientes. E a gente estava conversando antes aqui e você estava relatando que muitas pacientes chegam, olha, eu quero fazer esse procedimento estético porque você é oftalmologista, porque você entende que da saúde não é só não é a pele apenas, tem muito mais, né? Tem a saúde do olhar também, né? Isso está sendo muito gostoso, está sendo muito gratificante. As pessoas me procuram porque falam assim, eu vou fazer minha pálpebra com você. Porque, né, no caso do equipamento, né, ultrassom microfocado, que faz essa parte de estímulo de colágeno na região palpebral, eu vou fazer com você porque você é oftalmologista. É muito gostoso ouvir isso, porque te dá as pessoas estão confiando em você, porque já sabe do seu histórico como oftalmologia, como profissional, a sua competência, e agora estão se abrindo num novo leque para a parte estética também poder cuidar. Vamos falar então dessa maravilha do que esse ultrassom faz, porque tu vai devolver a beleza, craquelou, meu Deus, o que ele faz? Então, o Ultraformer é um aparelho, né, de ultrassom micro e macrofocado, que ele estimula a produção de colágeno, lifting facial, é o envelhecer bem liso, né? É um jeito de você envelhecer de uma forma natural, na sua melhor versão. Então, ele está sendo muito utilizado, os benefícios dele são inúmeros e cada dia os pacientes estão mais satisfeitos. Ele pode ser usado no corpo também, além da face? Corpo todo. Corpo todo. Ele é mais procurado pela face, mas ele pode ser usado no corpo todo. E para flacidez ele é muito bom. O maior benefício dele é a produção do colágeno? A produção de colágeno. Ele estimula a produção de colágeno. E aí melhora a flacidez. É isso. Faz aquele lift, então. Faz aquele lift. Vamos lá, Lísio. Já dá uma renovada, a gente não E olha, e tudo que eu indico para meus pacientes, eu não consigo indicar se eu não fizer. E se eu não achar que é bom. Porque senão, não faz sentido. Com certeza. Né? Então, E o resultado, as pessoas assim que passam por uma sessão de ultraforma, quanto tempo leva para elas sentirem o resultado? 3 meses. 3 meses, Não é um resultado imediato. Você até vê ali no imediato uma melhora, mas o efeito em si é 3 meses desse estímulo e com uma duração de 1 ano, esse estímulo de colágeno no seu organismo. Falando já em envelhecer bem, envelhecer com qualidade, isso é um tratamento para nos auxiliar no estímulo do colágeno, porque depois dos 30 o colágeno vai embora, porque eu senti isso. Vai embora. 30 anos o colágeno falou, olha, até mais, não volto. Então a gente precisa de todo um trabalho aí por trás. A questão do usar o óculos de sol, fazer o uso de óculos, porque às vezes a gente fica muito tempo na frente do computador ou exposto ao sol, a gente costuma franzir a testa, isso tudo causa um envelhecimento também, doutora? Sim, vai estimular o aparecimento de rugas, né? Se você ficar toda hora franzindo a testa, fechando os olhos para enxergar melhor, sim, você vai ter um aparecimento de rugas até mais cedo. Então, não, gente, vamos enxergar bem. Né? Procure um oftalmologista para ver se você tem alguma dificuldade de enxergar e para a gente conseguir deixar você com a sua melhor visão. Né? E essa questão do uso do óculos, assim, quando perceber que eu estou precisando? Porque a gente está falando de envelhecimento, né? Aí eu tô percebendo aquela dificuldade na leitura e tudo mais. Não, vamos procurar. Você é muito jovem para isso. Você é muito jovem para isso, mas vamos lá.
Criança, né? Vamos pensar numa criança. A criança geralmente é na idade escolar, geralmente é professora na escola. O adulto, ele já tem mais ele já sabe, olha, eu enxergava antes aquela placa que eu não enxergo mais. E a partir dos 40 anos, a dificuldade de enxergar de perto, a presbiopia. Isso é uma coisa que, assim, aflige muito. Não tem escapatória? Não tem escapatória. Acontece para todo mundo, então tá tudo certo. Doutora, e existe alguma maneira da gente prevenir? Porque, assim, eu lembro quando eu era criança, meus pais falavam, come cenoura, vitamina A, porque você vai ter uma visão privilegiada, né? Existe isso, ou é tabu, ou não? Olha, a cenoura, ela tem vitamina A, ela faz bem para a visão, mas a questão do enxergar de perto, dessa dificuldade que acontece por volta dos 40 anos, infelizmente... Não tem como prevenir, não. Tem como prevenir. Isso é um processo normal do nosso envelhecimento ocular. Então, a gente vai perdendo a capacidade de focar objetos próximos com a idade, mas assim, não precisa entrar em pânico, porque a gente consegue burlar algumas coisas, diminuir a sua dependência dos óculos, né? Principalmente mulher, gente. Mulher quer fazer uma maquiagem, quer sair para uma festa arrumada, ela não quer pegar o óculos da bolsa para ver uma foto que ela tirou, ou num cardápio no restaurante. A gente não quer fazer isso. Eu tenho uma amiga que ela vai com o óculos dentro da bolsa, chega no restaurante, ó, pega o óculos para ver o cardápio. Rapidinho, depois guarda. Então, assim, a gente consegue, com o uso de lente de contato, melhorar isso. A gente faz o que nós chamamos de monovisão, onde eu deixo um olho bom para você enxergar de longe e um olho bom para enxergar de perto. Claro que a gente perde um pouquinho, né? Não é a mesma coisa do que se você estivesse enxergando com os 2 olhos de longe, os 2 olhos de perto, mas socialmente é muito bom. Né? Então, tem até um teste que a gente faz, né? O teste da bolinha? Cadê? O teste do olho dominante. Dominante, aqui a bolinha. A gente vai fazer aqui, e que você que está nos assistindo, aproveita e já faz o teste aí em casa também. Você vai fazer um triângulo com as mãos, tá? E vai colocar um objeto na frente, estica assim os braços, coloca um objeto no centro desse triângulo, tá? No caso aqui eu trouxe só uma bolinha pra gente, mas nem precisa, pode ser qualquer coisa que tenha aí. A gente tem que mirar em um objeto, né? Mira num objeto, tá? Mirou no objeto, com os 2 olhos abertos, agora alternadamente tampa um olho direito e o olho esquerdo. O olho em que esse objeto permanecer no centro desse triângulo é o seu olho dominante. O meu é o direito. E o seu, Liz? Direito também. Direito. Nossa. Que é o da maioria das pessoas. O meu é direito também. Eu comecei há pouco tempo essa monovisão, né? Eu faço tudo que eu indico para os meus pacientes, então comecei. Meu olho também é o direito. Mas é muito bom, porque a gente se vira muito bem nessas questões sociais, principalmente, e sem ter que ter aquela dependência dos óculos. Tá? Isso não prejudica a visão. Me perguntam muito, mas isso prejudica? Você está forçando mais um olho do que o outro? Não, não está forçando um olho mais que o outro. E o óculos, os pacientes também me perguntam muito isso. Doutora, mas se eu usar o óculos todo dia, meu grau vai diminuir? Ou, se eu não usar, meu grau vai aumentar? Não, óculos não é remédio. Óculos é conforto. Eu sempre ouvi isso, olha aí, já... É um tabu, já que cai, né? Assim, você usar ou não usar é o seu conforto. Se você usar, você vai enxergar melhor. Então, vamos usar. Mas não tem esse negócio de aumentar se você não usar, então. Não, ele vai aumentar, se tiver que aumentar, independente de você estar usando ou não. Doutora, agora tá super na moda. Isso não estava no script, mas vamos perguntar. Desculpa. A gente colocar os cílios, o fio a fio, como é que fala? Como que é o nome, Liz? Sim, o alongamento. O alongamento de cílios. Isso pode vir a prejudicar a visão? Olha, procura o profissional que você vai fazer, tá? A grande questão é a cola. Pode desenvolver alergia, você pode ter alergia por colocar... Pode. Então, alguns cuidados têm que ser tomados, tá? Eu, particularmente, eu não sou contra, eu acho lindo, eu já fiz, eu gosto, mas você tem que saber com quem você está fazendo. Porque pode sim
dependendo a cola que usou, dependendo da quantidade de cola que colocou, dependendo da forma como foi feita, ter complicações oculares. Sim, por isso que tem que sempre procurar um bom profissional Sim, em todas as áreas, em né? todas as áreas. Aproveitando esse gancho da Evânia, vamos falar também da questão das lentes coloridas, porque uma moda, cada dia é uma lente diferente. Aí um dia o olho azul, no outro verde, aí tem algumas com desenho. Existe algum prejuízo? Eu preciso prestar atenção nisso? O que você acha, doutora? Você tem que prestar atenção no uso de lente, independente dela ser colorida ou não, tá? A adaptação de lente de contato é um procedimento médico que deve ser feito por um oftalmologista. Então, eu não sei se todo mundo que está usando essas lentes coloridas e comprando aí pela internet... Exatamente, esse é o meu medo, porque vende na internet, Sim. a pessoa faz a compra, chega na casa dela o kit Exatamente. e vamos... Passou para o oftalmologista? Não. Não. Então, assim, tem que tomar... Tudo tem que tomar cuidado. Desde que você vá num profissional da área que entenda, que veja se você pode usar uma lente de contato, se você tem algum processo alérgico que vai te impossibilitar usar a lente de contato, porque você tem que pensar que é um corpo estranho que você está colocando no seu olho, que vai diminuir a oxigenação do seu olho, que pode levar a risco de infecção, se você não usar de uma forma adequada, com produtos adequados. A complicação, ela existe. Tá? Então, assim, tem que tomar cuidado. Eu estava contando para vocês da questão, quando precisei usar lente de contato, a minha adaptação foi assim, péssima, mas eu enfrentava... Vamos rever isso. Né? Eu falava, todos os dias, eu falava, não vou conseguir. Eu fazia um cenáriozinho aqui, lavava a mão, estava tudo higienizado, agora vamos expor. Aí ficava meia hora lá. Eu acho incrível e fascinante a pessoa que tem a facilidade, abre o olho com uma mão e vai lá e coloca. Segundos. Já Segundos. Mas isso é jeito, prática, você vai ver que rapidinho você coloca. Claro que tem pessoas que têm uma sensibilidade muito grande com o olho e não consegue pôr a mão no olho, mas assim, é raro. A grande maioria consegue. Eu tenho essa viu? dificuldade em pingar colírio quando preciso. Né? Vai lá e... hora de pingar, fecha o olho e cai tudo para fora. Então, né? Tem alguma tática? Alguma vamos dica? Lá, uma dica. É. Se você inclinar um pouquinho assim a cabeça, puxa aqui o seu saco conjuntival, olha para cima. Quando você olha para cima, você expõe mais o seu olho e pinga uma gotinha. Se você ainda achar ruim, fecha os olhos e pinga a gota bem no cantinho. Bem na lateral. Bem aqui na lateral. Aí você vai piscar e ele vai entrar dentro do seu olho. Tá? E é uma gota, tá? Só cabe uma gota dentro dos olhos. Acho que Aí caia fora, já é 2, 3, 4. A Evânia confessou exagero. aqui que já era no exagero, vou pegar aqui. Não, mas realmente, a vontade às vezes é de pingar. Mas se você puxar aqui assim, você expõe mais. E se você olha para cima, você expõe mais ainda o seu olho. E daí, inclinando um pouquinho a cabeça e pingando, dá tudo certo no final. Como que eu faço? Como que eu guardo esse colírio, né? E isso a gente está falando de colírio que é indicado pelo oftalmologista, tá bom? Não é que você vai sair e vai comprar o colírio que o balconista da farmácia te indicou, né, doutora? É importante a gente reforçar isso, que Sim. tem que ter uma indicação. Sim, nem todos os colírios são iguais, nem todos os colírios lubrificantes que são extremamente usados hoje em dia para a questão de olho seco e irritação ocular são iguais. Então, também precisa de uma indicação de um oftalmologista. Geralmente, eles são guardados em temperatura ambiente, tá? Mas uma coisa que a gente estava falando do soro fisiológico, né? Exato. Se você tiver o hábito de lavar os seus olhos com soro fisiológico, não compre aqueles frascos grandes e deixa na geladeira. Aquilo pode contaminar, mesmo dentro da geladeira. A geladeira tem alimento, a gente abre e fecha a porta há muito tempo, a todo momento. Então, aqueles flaconetezinhos menores de 10 ml, você guardar na geladeira, pegar um ali, lavar os seus olhos e jogar fora, ok. Mas hoje em dia a gente tem uma gama de colírios muito grande, colírios lubrificantes, que a gente não precisa estar recorrendo ao soro, né? E tem algum benefício de lavar os olhos com soro ou às vezes é alguma indicação? Eu falo isso assim, caiu algum produto nos olhos, caiu um shampoo no banho, tá com alguma irritação agora. Nessa época mais seca, principalmente mulher quando faz maquiagem, tende a lacrimejar, né? E eu acho que ajuda, assim, né? Você até pode dar uma lavadinha ali com soro fisiológico, mas a gente tem muitos colírios lubrificantes hoje no mercado que suprem isso. Então, é sempre melhor o colírio lubrificante em relação ao soro fisiológico. Aproveitando esse nosso assunto sobre cuidados com os olhos, sobre pingar algo no olho, vamos contar relatos aqui. Eu quero saber
situações inusitadas, às vezes bizarras, o que a oftalmologia já te proporcionou de situações que você falou, ok, o que nós vamos fazer aqui? Olha, eu já vi, é comum, assim, principalmente bebê, a mãe falar que pingou leite materno. Bebê às vezes fica com o olhinho um pouquinho irritado, é normal quando nasce. Fica o olho um pouquinho irritado, mãe pinga leite do peito. Limão. Eu já vi um paciente falar, ele pinguei limão. Gente. Mas como assim? O senhor não estava ardendo o seu olho, mas é para arder mais, né? Não Será que era uma simpatia, gente? Não sei, gente, não sei. Aí entra o soro fisiológico, tá? Você não sabe, caiu um cisco no meu olho agora, tava fazendo uma maquiagem, acho que caiu um pozinho de maquiagem. Eu tô em casa, eu não tenho o que fazer. Soro fisiológico. Aí eu não tenho soro fisiológico, água corrente ou água filtrada. É isso. Tá, muita gente usa água boricada, que não é errado, mas o pH da água boricada, ele pode deixar um pouquinho irritado os seus olhos. Então, dê preferência ao soro, água filtrada ou água corrente. Perfeito. Lembrando que lente de contato, acho que isso é muito importante. Lente de contato não combina com água. Tá? Nós estamos falando num olho saudável, que caiu um cisco, que caiu alguma coisinha ali. Vou armazenar as minhas lentes, vou lavar as minhas lentes com água. Não. E nem soro fisiológico. Tem um produto específico, Existem né? produtos no mercado específicos para isso. Tá? Que são bactericidas que são para isso. É importante, vamos falar do cuidado com as lentes, porque quando eu precisei usar, a minha principal preocupação, meu Deus, eu não posso contaminar isso daqui está no meu olho. Então eu fazia todo um cenário, colocava, lavava a mão várias vezes, meu Deus, vou pôr a mão no olho. É importante fazer também a higiene do estojinho. Do recipiente, Sim, né? A higienização das mãos, né? Sempre antes de colocar e tirar a lente. O estojo está sempre limpo. A gente sempre deixa o estojo vazio. Então, você usou a lente o dia todo, tirou as lentes dos olhos, coloca lá no estojo, coloca o produto, ele vai passar a noite toda ali com a lente. No dia seguinte, você pega a lente, você lava ela com o produto e põe nos seus olhos. Aquele produto que ficou na caixinha, você vai jogar fora. E a sua caixinha vai ficar vazia. E é importante você manter sempre ela limpa e higienizada. E doutora, mudando agora um pouquinho de assunto, para as mamães que estão em casa nos assistindo, que os filhos passam muito tempo na tela, pode prejudicar a visão delas no futuro? Pode. Você sabe que o meu filho fala que ele não queria ser filho de oftalmologista, né? Porque a gente é chato aqui em casa com isso. Eu falo, meu filho, você tem 2 ainda, em dose dupla, tá? Aí que iPad e o celular, eles passam longe. Porque assim, quando nós estamos muito na frente do computador, celular, nós piscamos menos, nosso olho arde mais, seca mais. Então, isso por si só já causa um embaçamento, já pode causar uma sensação de cansaço ao longo do dia. E o uso excessivo de telas está causando um excesso de miopia em crianças. As crianças antigamente, nós ficávamos míopes na adolescência. Hoje em dia, cada vez mais cedo, as crianças estão ficando míopes. Elas não estão desenvolvendo a visão de longe, o brincar na rua, o olhar longe. Então, tá muito aqui, Meus sobrinhos olham aqui, assim, o celular, então, né? Eu vejo as crianças muito próximo, né? Muito próximo. Mas você comentou comigo que você fica muito no computador, sim, né? Eu percebo assim. Também, né? Celular. O tempo todo. Às vezes eu tenho que escrever muitos textos ao longo do dia. Então eu escrevi muito durante o dia. À noite, eu vou chegar com a sensação de cansaço, né, nos olhos. Tem uma regrinha, tá? Que é a regrinha do 20-20-20. A cada 20 minutos que você tiver diante de uma tela, de computador, de celular, descanse os seus olhos por 20 segundos a uma distância de 20 pés. 20 pés é 6 metros. Então, é olhar para o longe, basicamente, olhar para o longe e descansar. 20 segundos. 20 segundos, tá? A cada 20 minutos que você tiver na frente de um computador, de um celular, isso vai te ajudar bastante. Porque, às vezes, você chega na sua casa e realmente você não vai conseguir ler de tanto que você forçou aquela visão ali para perto. E é importante, às vezes, também ter um uso de um óculos para ajudar a filtrar toda essa iluminação ou não? Não necessariamente, tá? Não necessariamente, isso não precisa. Um colírio lubrificante eu acho legal.
Mas eu também acho importante você passar no oftalmologista para ver se você tem algum grau que pode estar contribuindo para isso, né? Para essas sensações, para esse cansaço, ou não. Se é só um cansaço mesmo. Às vezes tem um pouquinho de grau que nós chamamos de óculos de descanso. O que é um óculos de descanso? É um óculos que tem um grau baixo, que você vai usar em momentos que você estiver lendo, que você estiver no trabalho. Não é óculos que você vai usar socialmente. É um óculos para você usar nos momentos de mais leitura. E assim, tá? Isso que é o óculos de descanso. Para as crianças, a Ivânia puxou esse assunto super importante do uso das telas. As crianças, muitas vezes elas não sabem como que deve estar a visão, como elas devem estar enxergando, né? Porque às vezes, para nós, enquanto adultos, a gente sabe, olha, eu tenho que estar enxergando os objetos com delimitação, enxergando as cores vivas. Como observar para os pais e para as mães que estão nos assistindo, né? Às vezes os responsáveis ali, como que eles devem notar que a criança está tendo alguma dificuldade? A gente viu recentemente, a criança está olhando de ladinho, então isso pode acender um sinal de alerta? Pode. O primeiro contato da criança com o oftalmologista é logo quando ela nasce, que é o teste do olhinho, onde você faz um teste do reflexo vermelho para você ver se tem alguma coisa que está naquele primeiro momento bloqueando essa criança de receber a luz e de desenvolver a visão dela ao longo da vida. Então, esse é o teste do olhinho. Depois, por volta dos 3, 4 anos de idade, é legal você levar para ver se tem alguma alteração, mas a grande maioria das crianças chegam no consultório na idade escolar. Geralmente é na escola, né? Geralmente é na escola, que é quando ela vai realmente precisar. Enxergar a lousa, né? Mas assim, tem momentos que os pais também percebem em casa, olha, meu filho senta muito perto da televisão. Às vezes pode ser, né? Ou não, às vezes é só um hábito, é uma mania da criança de sentar perto. Para isso a gente precisa investigar. Então, qualquer alerta que você vê em casa, qualquer sinal é bom passar por uma avaliação oftalmológica. Nós não avaliamos apenas o uso de óculos, né? A consulta oftalmológica não é só se você vai precisar usar óculos, não. Tem várias outras doenças que a gente consegue diagnosticar que às vezes são silenciosas. Então, a consulta com o oftalmologista é essencial, pelo menos uma vez por ano. Isso que eu ia te perguntar, né? Às vezes a pessoa fala, não, eu tô bem, pra quê? Não preciso, só uso óculos de sol, uma vez ao ano, uma obrigatório, vez por ano, tá ali. Fazendo toda a consulta, né? E é importante fazer todos os exames. Às vezes tem que dilatar a pupila, aquele exame mais chatinho, mas sim, é importante. Tem que dilatar, é importante. Mas assim, uma coisa que é engraçada, tem gente que fala, eu nunca fui no oftalmologista e tal, mas quando faz 40, ninguém escapa, então acaba indo. Eu sei que um dia vai chegar, entendeu? Se não foi agora, com 40 anos, eu brinco e falo, não, mas um dia você vai. Você vai me Sem querer ainda. te desanimar, um dia você vai. Um dia ainda a gente vai se encontrar no consultório. Ó, você estava falando aqui para nós, antes da entrevista começar, de alguns casos estranhos que já aconteceu dentro do consultório. Isso, na verdade, foi da residência. Da residência, né? Conta para nós. Uma vez um paciente chegou, estava de plantão na residência. Ele falou assim, doutora, o anzol tá no meu olho. Aí eu olhava pro olho dele e falava, mas que anzol? Aonde que tá? Ele estava pescando, acho que ele jogou e como chama? O ganchinho. O ganchinho do anzol mesmo. O anzol, ele entrou dentro do olho dele. Daí ele apertava assim o olho, saiu o ganchinho pelo outro lado. Falei, meu Deus do céu. Não consigo imaginar a dor. Infelizmente, eu não sei o que aconteceu, né? Onde eu trabalhava, a gente dava toda a assistência pós, né? Pós esse fato, ele tinha que ser encaminhado para um outro hospital de referência, então não sei como que... Fico alerta aí para os meninos do nosso estado que amam pescar. Exato. Né? Exato, cuidado. A Ivânia até pensou aqui, constituiu o caso. Já. Certo amigo estava aqui lançando. Foi lançar o anzol, pegou o olho do amigo, sempre gente. Possível nesses casos. E outra pergunta, doutora. Muitas vezes o pessoal não tem esse cuidado na hora de comprar um óculos, né? O óculos de grau precisa, obviamente, da recomendação no oftalmologista. Qual a importância de comprar um óculos de sol que seja de boa qualidade? Isso também é importante para a nossa saúde dos olhos, né? Sim, sim. Desde que tenha proteção UVA e UVB,
tá ótimo, tá? A grande questão desses óculos de camelô, né? Esses óculos que a gente não compra num local assim de referência, o problema é esse. A qualidade da lente não vai estar te protegendo, não vai estar adiantando nada. A gente precisa, nos óculos de sol, da proteção UVA e UVB. Não importa se ele é a lente preta, marrom, Não importa, espelhada, não mas importa. tendo a proteção... Proteção UVA e UVB. Isso é importante. Doutora, e em relação à oftalmologia e à estética, qual recado você passa para as pessoas? Uma hora vocês vão me visitar, é isso? Ou qual é o cuidado que eu devo ter no dia a dia? Olha, o que a gente faz sem a nossa visão? Você já experimentou ficar um dia com os olhos vendados? Teve agora no Congresso Brasileiro de Oftalmologia em Curitiba, acabou de ter uma experiência assim. Eu até postei, eu não estava presente, mas eu postei. Ia ter uma experiência assim para os participantes, de passar alguns minutos com os olhos vendados. O que você faria sem os seus olhos? Então, cuide. A estética, ela vem depois. Primeiro vem a saúde. Porque sem enxergar, nada disso que a gente falou aqui faz sentido, né? Primeiro, a gente precisa cuidar da saúde, cuidar dos nossos olhos, passar no oftalmologista regularmente, avaliar, depois a gente vê a parte estética. Claro que todo mundo gosta de se cuidar, de estar bem, de estar bonita, mas a saúde sempre em primeiro lugar. Dos olhos, então. Tem uma história que te marcou, né? Marcou sua vida profissional, de uma senhora que ela fez a cirurgia e isso te marcou, que ela não estava enxergando bem, com a catarata, ela chegou bastante debilitada, que até a né? gente comentou, né? Ela chegou debilitada, ela chegou numa cadeira de rodas e depois que ela operou os 2 olhos, ela tinha uma catarata que nós chamamos de catarata branca. Ela só enxergava, na verdade, luz. Então, como que ela ia se arrumar? Como que ela ia... Onde que está a vaidade dela? A partir do momento que ela operou, a vida dela foi outra. Ela levantou da cadeira e saiu andando, né? Acho que esse então, exemplo, isso né? Recuperou a vida, né? Ela recuperou a vida. A vida, a autoestima, a independência, tudo. Alguns pacientes comentam que fala que preferiam ter perdido uma perna, um braço do que perder a visão. Tamanha dependência que a visão deixa. Porque quando você perde. A gente tem que acabar explorando os outros sentidos, Sim. né? Então, e a gente não percebe o quão a gente depende. Importante. Uma coisa é você nascer assim, você já desenvolve todos os seus outros sentidos. Mas quando você perde, você vê que a dependência é muito grande. Então, cuidem dos olhos. E, por favor, consultem o oftalmologista, não façam loucuras em casa, não saiam pingando coisas por aí, procurem um profissional, né? E doutora, para a gente finalizar aqui a nossa entrevista, conta para nós como é trabalhar com o marido, né? Que você divide o consultório com ele, né? Evânia, eu adoro, eu acho uma delícia. É o que eu te falei aqui no começo, né? A vida nos apresentou e a oftalmologia nos uniu. Isso fortaleceu muito a nossa vinda para cá, porque nós caímos aqui de paraquedas, sem conhecer ninguém. No começo, nós íamos trabalhar juntos mesmos, nós atendíamos até na mesma sala. Aí, cada um foi criando a sua independência. No começo, não tinha tantos pacientes assim. O começo era difícil para todo mundo. Então, a gente se uniu muito nisso. Eu ia com o Guilherme para cirurgia, antigamente eu até... Isso que eu ia perguntar, vocês operam juntos? Operávamos, deixamos de fazer isso depois que as crianças nasceram, mas no começo nós operávamos juntos. Eu anestesiava os pacientes dele, né, no hospital, quando ele trabalhava comigo no hospital universitário, no HU, eu anestesiava os pacientes para ele e a gente sempre estava ali. Funcionando como uma equipe. Uma equipe. Eu acho uma delícia, eu acho que ele gosta também. Eu coloco a organização ali, eu que cuido da agenda, eu coloco uma organização ali. Eu acho que a gente... Lise, vamos colocar na agenda o Dr. Guilherme Bonini para entrevistá-lo. Vamos tirar essa prova. Exatamente. Pergunta depois para ele, tá? Ele vai adorar também participar do podcast. É isso aí. Aproveitando esse gancho sobre empreender. Você falou no começo da nossa entrevista aqui sobre a importância de empreender. Muitas vezes o profissional que acabou de sair da faculdade, né, na área da medicina, ele às vezes não se deu conta que ele vai ter que ser um empresário. Ele vai ter que empreender dentro da sua carreira. Qual é a dica, ou qual o caminho, qual
qual o segredo para isso? É começar. Porque nós não aprendemos na faculdade. Se aprende... Médico não sabe ser empreendedor. A gente vem com um embasamento científico, de estudo muito grande, mas ninguém nos ensinou como colocar isso à prova, como vender isso. Porque nada é uma venda. Você está vendendo o seu serviço médico. E o consultório, ele é uma empresa. Então, empreender na saúde é como você empreender qualquer outra empresa, onde você tem que se posicionar, você tem que estar no mercado com novas tecnologias, olhar a satisfação do cliente. Inovando a cada novo dia, né? Então, é como qualquer outro empreendedor. E tem que começar, porque é só começando, colocando ali a cara para bater, que você vai descobrindo né, como que funciona. E é uma delícia, né? Doutora, e qual que é o seu recado final para a gente encerrar esse nosso primeiro ConnectCast? Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre oftalmologia, acompanhe as nossas redes sociais, tanto a minha quanto a do consultório. Depois nós vamos colocar, né, Vânia, aqui, para vocês estarem acompanhando. Nós estamos há 12 anos em Dourados, cuidando da oftalmologia. Eu falo que a nossa família cuidando da sua. E o nosso objetivo é cuidar da saúde dos seus olhos e do seu bem-estar. Então, não deixe de passar uma avaliação com o oftalmologista regularmente. Maravilha. Doutora Carol, muito obrigada pela sua participação. Agradeço também a participação de todos vocês. Evânia, obrigada. E esse foi o nosso primeiro ConnectCast. Espero que vocês tenham gostado. A nossa missão é aproximar, é conectar vocês ainda mais com um profissional da saúde de excelência. É isso aí, pessoal. Até mais, até o próximo. Até. Obrigada, gente.